E seja muito bem-vindo a mais um episódio do projeto Mão na Massa. Durante uma semana você vai aprender tudo o que você precisa saber antes de realizar a abertura da sua empresa como infoprodutor. Se eu fosse você, eu não perdia isso por nada. E muito bem, então, e sejam todos muito bem-vindos a este que é o terceiro vídeo dessa série de 7 vídeos, onde abordaremos a questão da tributação para infoprodutores. Ou seja, é aqui onde eu literalmente coloco dinheiro no seu bolso, compartilhando com você as estratégias tributárias que são utilizadas pelos alunos participantes do método Mão na Massa. E quando eu falo alunos, eu falo empresários. Dentro do empreendedorismo digital, é muito comum haver dúvidas em relação aos impostos de infoprodutos. Muitos acham que, atuando como pessoa física, estariam livres da obrigação, mas não é bem assim. A dúvida sobre impostos não é algo exclusivo do mercado digital, muito pelo contrário. Como sabemos, no Brasil, o Brasil ele é considerado um dos países com a maior carga tributária. Então acaba sendo muito normal as pessoas se questionarem sobre o pagamento de impostos, sobre a incidência, a forma como é cobrado esse imposto. Mas o que precisa ficar muito claro aqui é que, seja como pessoa física ou ainda pessoa jurídica, você não tem como escapar dessa tributação. Vale lembrar que na pessoa jurídica seria ali uma opção muito mais interessante. Falaremos sobre isso no decorrer desse vídeo. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar basicamente quais são e como calcular os impostos sobre infoprodutos. Toda vez que você vende algo no formato digital, será cobrado impostos sobre essa transação comercial. Por exemplo, se você tiver um CNPJ, ficará sujeito ao pagamento da PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e ainda IRPJ numa esfera federal, além da contribuição ao INSS patronal, ICMS e ISS. No caso da pessoa física, o pagamento ele é feito através do imposto de renda, quando os seus ganhos eles ultrapassam ali o valor de R$ 2.640 previsto para o ano de 2024. Vale lembrar que, como pessoa física, você pode chegar a pagar até 27,5% de acordo com o seu faturamento. E uma taxa dessas pode inviabilizar o seu negócio. Por isso, querer seguir por este caminho não é nem um pouco indicado. O ideal é que você se formalize, ainda que seja como MEI, microempreendedor individual, mas a opção mais sugerida seria uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre os impostos que serão pagos a partir do momento que você constituir um CNPJ. Para se formalizar como pessoa jurídica, primeiro, você deve abrir uma empresa seguindo todos os trâmites burocráticos que envolvem o procedimento. Aqui sempre recomendamos que você conte com o apoio de um escritório de contabilidade, preferencialmente que seja especialista em infoprodutores. Durante o processo, também será definido qual o regime tributário que essa empresa será enquadrada, o que vai determinar quais impostos deverão ser pagos sobre o infoproduto. Abordaremos questões ligadas ao Simples Nacional a partir desse momento. No caso do Simples Nacional, ele é indicado para aqueles empresários com faturamento de até R$ 120 mil mensais, porque nele você pagará apenas uma única guia, chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E as taxas que você vai estar efetuando o pagamento dentro do DAS, elas variam a partir de 6%, podendo chegar até 13%. Lembro ainda que os impostos sobre infoprodutos, eles funcionam de acordo com a natureza da atividade. Assim sendo, eles são divididos em duas categorias de impostos, que são
Na primeira categoria você tem ali a incidência do ICMS sobre comércio, que nada mais é do que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, uma tributação de esfera estadual que incide sobre todas as mercadorias, inclusive itens digitais. Nesse cenário, apenas os e-books não estão sujeitos ao pagamento do imposto. O ICMS ele é tido como imune o pagamento, dada aquilo que é previsto lá no artigo 150 da Constituição. No segundo momento, nós temos ali a figura dos prestadores de serviço, que tem como base a tributação do ISS, um imposto sobre serviços de esfera municipal que é cobrado por qualquer tipo de serviço, como cursos online, coach e mentorias. Quando o empresário ultrapassa o limite de R$120 mil, a gente já orienta que seja feita ali uma tributação dentro do lucro presumido. No caso de uma empresa apresentar um faturamento acima de 150 mil, por exemplo, as alíquotas do Simples Nacional elas deixam de ser interessantes. E aí, nesse momento, eu oriento a optar pelo regime tributário do lucro presumido. A empresa ela vai poder faturar até R$78 milhões por ano. E os valores dos impostos sobre infoprodutos serão os seguintes. No caso do ISS, você vai ter uma alíquota variável de 2% a 5%, depende do município. Contribuição social sobre o lucro líquido, 2,88%. IR, 4,88%. COFINS, 3%. PIS, 0,65%. Mas é importante deixar claro que, mesmo que os impostos tenham como base o faturamento, ainda há outros parâmetros que podem causar variações nas alíquotas, como, por exemplo, o tipo de regime, como já foi falado, o município em que se localiza a empresa e também outros fatores relacionados ao ramo de atuação. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o MEI, o microempreendedor individual. Existe um caminho interessante, que é bastante seguido por infoprodutores quando se fala sobre MEI. Nesta modalidade também é feito o pagamento de uma única guia, o DAS. Porém, aqui o valor ele é pago de uma forma mais estimada, algo em torno de R$60 a R$80 por mês. Dentro do DAS, do MEI, você ainda contribui com as alíquotas do comércio e do ISS. Porém, nesta modalidade, o MEI não poderá ter um faturamento maior do que R$81 mil ao longo de um ano, sob pena de ser desenquadrado do microempreendedor individual. Ao longo de todo o processo, seja para abertura de empresa, seja para o pagamento de impostos, é sempre importante contar com o apoio contábil de um profissional especializado em infoprodutores. Dessa forma, você evita pagar impostos além do necessário, ou ainda deixar de pagar algum, que poderia trazer algumas consequências ruins junto à Receita Federal. No método Mão na Massa, você conta com o apoio de especialistas na formalização de empresas para infoprodutores, além de realizarmos todo o acompanhamento contábil dos negócios, no qual empreendedores poderão usar a inovação da contabilidade digital. A contabilidade digital ela torna os processos muito mais práticos, rápidos e transparentes, além de reduzir praticamente a zero o uso de papel. E todas as informações fiscais, tributárias, financeiras da empresa podem ser acessadas facilmente pelo celular ou ainda pelo computador. Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender como funciona essa questão dos impostos sobre infoproduto. Amanhã, às 20 horas, falaremos sobre as obrigações sociais da sua empresa. Questões como Prolabore dos sócios, INSS, CBO de funcionários, FGTS, enfim, tudo o que você precisa saber antes de contratar um colaborador. Se eu fosse você, eu não perdia isso por nada. Falou!